Olá, estou chegando aqui para a gente aprender sobre números hoje. Quero passar para vocês duas formas da gente comunicar números em inglês e eu vou já, sem demora, compartilhar aqui a minha tela para a gente acompanhar juntos, ok? Como falar, escrever, como fazer sentido dos números em inglês, tá? Vamos aprender primeiro, então, os números cardinais, cardinal numbers, ok? São os números que a gente usa normalmente no dia a dia. Um, dois, três, quatro, cinco. Como pronunciar, como escrever, como falar números maiores, números de dígitos maiores, né? Corretamente. A gente precisa destrinchar isso, né? E depois a gente vai fazer a segunda parte com ordinal numbers. Quais são os números ordinais? São os que vão por ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. No inglês a gente sabe que é muito utilizado porque há dias de semana, dias do mês, desculpa, não, os dias da semana são os nomes. Mas os dias do mês, né, que a gente usa do calendário, muitas vezes são usados com esses números ordinais. Primeiro, segundo, eles falam em inglês muitas vezes, né? Praticamente sempre, pelo menos aqui na América, é falar o, o quinto dia do mês de março, quando vai se agendar alguma coisa, uma reunião, uma consulta, se usa muito este tipo de dígito, né? Para descrever a data no calendário. Então, a gente precisa praticar aí tanto os números ordinais quanto os cardinais para ir memorizando e ficando mais natural. A gente usa número o tempo todo, a gente usa número para falar número de telefone, para dar o nosso endereço, para dar informações pessoais, né? Os números são utilizados o tempo todo, então a gente precisa aprender a estar assim na ponta da língua para não sofrer tanto na hora de se expressar em inglês. Vamos começar então com os números mais básicos aqui. E aí, uma vez que você aprende o número básico, você constrói os números em inglês. Na verdade, é mais fácil do que parece. Pelo menos vou falar para mim. Eu sinto que falar os números em inglês é mais fácil do que em português. Então vamos lá. Começando começa do começo, né? Do começo. Eu coloquei aqui sem querer duas vezes o número um, por isso estava aparecendo 11, mas não é. Ah, e, aliás, eu comecei do um, mas tem um dígito a mais aqui que a gente precisa já lembrar, que é o zero, que em inglês também é assim, né? We say zero. Zero. Vou falar os números então, e é interessante você, mesmo que precise pausar o vídeo, repetir os números para você ir praticando a pronúncia, ok? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bom, essa é a pronúncia dos primeiros 10 dígitos. A gente vai depois desenvolver mais esse assunto com exemplos, tá bom? Com exercícios práticos. Agora eu estou literalmente só repassando a informação para você se sentir seguro em entender como que os números funcionam, tá? A ordem deles, a pronúncia. Então, não se preocupe de estar recebendo muita informação ao mesmo tempo, ainda mais quando se trata de números, tá? Porque a ideia é você receber a informação de forma mais sistemática, e aí depois a gente vai destrinchando, tá bom? Então, vou falar de novo para você. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten. O que que acontece então depois da primeira dezena de 0 a 10? A gente entra para dois números que
o som não segue um padrão como 11 e 12, então a gente fala 11, 12. E aí, do 13 ao 19, você vai notar que é a casa dos teens, que é essa primeira dezena, essa segunda dezena aí, né? Então a gente vê, olha só, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí para aí um minutinho. Aqui a gente vê que, assim como no português a gente fala, usa bastante assim, 16, 17, né? Lembra a palavra raiz do número 10? O inglês também parece que puxa a palavra raiz da palavra 10, que é 10, né? 10 mais 3, 10 mais 2. Para mim, o som se lembra isso. Eu não sei para você se faz sentido, mas a gente começa a ver o quê? Que vai repetindo alguns números da primeira casa, né? E acrescentando a palavra teen no final. Então, a gente primeiro tem os que não seguem padrão: 11, 12, 11, 12, 11 e 12. E aí, vamos lá começar de novo o que a gente viu? Essa junção, meio, né? Que uma junção da palavra 10 com os números, com os primeiros dígitos. Olha lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um detalhezinho de pronúncia aqui. Primeiro, os dois es no final da palavra, do 13 ao 19, vai ser como em bee, a palavra abelha em inglês. Bee é um som bem prolongado, tá bom? 13. A segunda coisa é que terminando com a letra N, a nossa língua vai ter que acabar no céu da boca, quando a gente for pronunciar. Então, a gente fala 13. A língua vai lá para cima. N. 13, 14. Claro que eu estou abrindo a boca exageradamente para conseguir enxergar, né? Mas a gente não fala desse jeito no dia a dia, só para você entender como posicionar para a sua pronúncia sair mais transparente, mais clara. Bom, continuando então agora as dezenas. Por que que a gente vai continuar vendo aqui as dezenas? Porque o padrão vai se repetir depois disso. Olha só, quando a gente chega na casa do 20, que é 20, como que a gente vai formular? 21, 22 e assim por diante. É só pegar a casa da dezena, 20, e aí repete os números normalmente. 21, 22, 23 e assim por diante, tá? E aí, o que facilita é que agora a gente segue esse padrão para todos os números até chegar no 100. Olha lá. Se eu pegar outra dezena qualquer, pode ser. Vamos primeiro falar as dezenas. Olha, 30, que é 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e por último, 100, que é 100. O que que acontece agora nessas dezenas, no início dessas dezenas, que é 30, 40, 50, todas terminam com Y. Agora que eu mostrei para você como que termina os primeiros números aí do 13 ao 19, vamos ver a diferença de como essas dezenas vão terminar. Olha só, entre eu falar 13 ou falar 30. E isso é importantíssimo praticar para você se sentir mais seguro e não haver confusão, porque realmente são parecidos. Olha só o 13. 13. Vamos fazer o 30. 30. 13. 30. Tá ficando mais claro agora? Para você entender por que que a gente se confunde tanto, ou às vezes é mal entendido? Porque se a gente não praticar uma clareza de pronúncia,
as pessoas não vão entender que número a gente está querendo dizer muitas vezes. Então, olha só. 14, 14. 40, 40. 15, 15. 50, 50. 16, 16. 60, 60. 17, 17. 70, 70. 18, 18. 80, 80. 19, 19 e 90, 90. Bom, como que a gente vai então seguir aquele padrãozinho que eu mostrei para vocês do 20 ao 30? É só repetir juntando a dezena, que vai vir primeiro, e depois o número da unidade. Olha só. Para eu falar 33, 33. Então, eu vou lá na terceira coluna da dezena, e aí vou para a primeira coluna da unidade, né? Parece que eu estou dando aula de matemática. Olha só. 54. O que é isso? 54. 78. Que número é esse? 78. 92. Como que é esse número? 92. Ok? Aí é só ir praticando. Agora você já entendeu como construir qualquer número do 0 até o 100. Bom, como que continua agora? Esse padrão todo se estende por todos os números agora. Então, para eu falar a centena, vai ser 100, 200, 300, 400, etc., que é 200, 100, 200, 300, 400, né? A gente usa sempre a palavra hundred, que é centena, e só muda o primeiro dígito. Então, se for 500, eu vou falar 5, 5, e aí a centena, 500, tá? E aí segue o mesmo padrão que a gente já aprendeu. Então, para eu falar, vamos dizer 500, aí na casa da dezena vai ser 30, e a casa da unidade vai ser 2, 532. Vamos pensar. 500, 5 centenas, né? 500, 30, 30, e a unidade 2, 2, 532. Ai, realmente falar fica meio longo, né? Então, o importante é praticar, para isso ficar na ponta da língua. No começo, com a falta de prática, parece que é uma tortura falar números grandes. É bem comum, viu? Por isso que a melhor coisa a se fazer é praticar bastante, tá? Eu posso mandar um áudio com os números para você escutar repetidamente. No dia a dia, for dirigir, for lavar uma louça, alguma coisa, coloca lá, e hoje eu vou treinar a dezena de 20 a 30. E fica repetindo, para te ajudar a fazer pequenos exercícios de memorização, tá? Mas os exercícios também ajudam muito, sim, do dia a dia que a gente vai fazer aqui de prática, né, durante a aula. Olha só, vamos ver agora esses números maiores. Ah, eu não falei do milhar e nem do milhão, tá aqui embaixo, olha. Milhar é thousand, essa é a palavra. Mil, né? Thousand. Agora, se eu for falar outras unidades de milhar, né? Então, ou seja, 4.000, 5.000, 6.000, mesmo padrão da centena. Coloco o número 5. E aí eu vou falar um milhar. 5,000, 3,000, 2,000, 10,000. E assim por diante, tá? O milhão é million e segue o mesmo padrão. 5 milhões vai ser 5 million. A gente usa normalmente. E se eu for falar 100.000? Aí a gente coloca primeiro a centena e depois o milhar. Olha só, 100,000. Vou até escrever. 100,000, ok?
Então, aí já estão os padrões. Uma vez que você aprende esses padrões, é só você ir repetindo, porque eles se repetem, né? Olha só, vou colocar esses números aqui para a gente treinar. Ah, deixa eu dar uma olhadinha se já tem outros exercícios aqui. Ah, não, aí a gente já entra na próxima etapa, que é aprender os números ordinais, tá bom? Que são os ordinal numbers. Primeiro, segundo, terceiro. Separadamente, a gente vai fazer uns exercícios, tá? Mas para a questão do vídeo, eu vou deixar só o ensino dos dois tipos de expressão numeral, tá? Vamos lá, esses números grandes. 1548, eu tenho por extenso aqui para fazer sentido onde que tudo se encaixa, qual que é a ordem. Então vamos lá, olha, primeiro eu vou no milhar, então é 1548. Vou falando cada casa do número, né? O milhar, a centena, a dezena e a unidade. 1548. Olha o próximo. 1943. O outro, 5379. O último aqui, 4897. Tá vendo? Então é só a gente falar o número com a casa em que ele se encontra, no caso aí o milhar, aí o próximo número com a centena, e daí o último são os dois dígitos, né? Agora, uma coisa que o americano faz, que ele faz? Ele pega esses números de milhares e corta ele no meio na hora de falar, tá? Não na hora de escrever, na hora de falar. Quer dizer, algumas escritas mais tradicionais, mais casuais, você vê assim também. Então, você pensa nesse número. Qual seria o padrão? 1898. Bom, o que que o americano faz na hora de falar? Ele divide, tá vendo que eu coloquei uma barra no meio do número? É isso mesmo que ele faz. O número que era para ser, vamos deixar assim, 1898, na hora de falar, eles falam assim, 1898, tá? Aí eles falam 1898. A gente vê isso muito para datas. 2020, 2020. 2020. 1981, que a gente falaria 1981, eles falam 1981 para facilitar, tá bom? Muito utilizado principalmente para datas, ah, mas no geral mesmo também. Você vai encontrar isso o tempo todo. As pessoas quebrando o número entre duas casas de dezenas na hora de falar, tá? Então, por exemplo, só para acabar aqui, ó, vou pegar esse número grandão aqui. Em vez de falar 4.897, 4.897, a gente pode expressar 4897. Como eu falaria de cima? 5379. E o anterior? 1943. E o primeiro? 1548. Ok? Mas lembrando que isso é na forma aqui casual, a gente não divide o número desse jeito, né? Eu dividi aqui, coloquei essa barrinha só para visualizar, tá? Ninguém faz isso não na vida real. Os números são normais. Eu só coloquei essa divisória para ficar fácil de enxergar quais são os blocos de números que estão sendo falados, tá? Então é isso, você pega os dois primeiros números, vira uma dezena, e os dois últimos números vira outra dezena. Divide eles no meio, e aí a gente fala como se fosse dois números de dezenas, fala 5379, ao invés de falar 5.379. E aí, em inglês, 5379, eu já falei antes, né? 5379, tá bom? Ah, vou mandar uns exercícios.
tá? E daí a gente vai ver também um vídeo dos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, aprender todos, tá bom? É isso aí.